Oi gente, meu nome é Mariana e hoje vou contar pra vocês sobre uma das leituras de 2021, que foi a trilogia da Suzanne Enoch, publicada pela editora Arlequim. Essa trilogia ela começa com o livro Como se Vingar de um Cretino, depois passa para Como Encantar um Canalha e por último vem Como Salvar um Herói. E essa série vai acompanhar três amigas, a Georgiana, a Lucinda e a Ivy. Elas três, cansadas de não serem escolhidas, para dançar, para serem par de alguém em bailes, resolvem fazer um pacto para que elas consigam dar uma lição em homens, que elas acham que necessitem de uma lição. Aqui, em Como se Vingar de um Cretino, a gente vê a história que mais... a gente vê a história que mais realmente chega nesse papel, de dar uma lição. Eu acho que basicamente toda a história, todo esse argumento se fixa nesse livro. Os outros dois livros não têm argumentos tão bons quanto esse, mas enfim, é tanto que esse é o meu livro preferido da série. Eu acho que diante da pretensão da autora, de fazer homens pagarem, esse aqui foi meio o que deu essa ideia para ela, talvez, talvez ela só fez os outros dois livros para acompanhar as outras duas amigas. Essa foi a sensação que eu senti. Mas enfim, o que eu quero dizer é que realmente esse argumento de vou dar uma lição em um cavalheiro tem tudo a ver com esse livro aqui, o Como se Vingar de um Cretino. Nesse livro aqui a gente tem a Georgiana, que é a Lady George, que resolve dar uma lição em Tristan Caraway, que é o Visconde de Dare, porque ela sempre vê ele quebrando os corações das pobres mocinhas da sociedade. Então, na verdade, ela e o Visconde de Dare têm uma história do passado. A Georgiana, ela sente muito rancor, e outras coisas mais pelo Visconde de Dare, ela não aceita, o que aconteceu com eles no passado, e aí ela resolve dar uma lição nele. Eu vou falar dos outros livros e depois eu volto para falar mais um pouco sobre a minha experiência com esse primeiro livro. O segundo livro é esse aqui, Como Encantar um Canalha, e aqui a gente vai ver a Ivy, que vai se envolver com um homem chamado Saint Albin, ele é chamado de santo nas ruas, e vai caber a Ivy dar uma lição nele também. O que é que tem de diferente nesse livro? Porque ao contrário do primeiro livro, em que a Georgiana realmente tem essa vontade de se vingar, do Visconde de Dare, ela tem um motivo específico para isso, ela tem uma história. Então esse argumento que as três amigas fizeram para elas, de dar uma lição em homens que quebram corações, realmente cabe no primeiro livro. Nesse segundo livro parece assim que foi uma coisa montada. Na verdade realmente foi, porque assim, o que acontece? A Ivy, ela é de uma família aristocrata, só que ela quer mais da vida, ela quer fazer algo para os outros. Então ela resolve que ela quer ajudar um orfanato. E o tal orfanato, o único orfanato que ela poderia, encontrar, o único orfanato que ela pode ajudar, lógico que não é o único, mas é o único que aparece na história, ele é presidido pelo Saint Albin, pelo santo. Então, apesar dele não ser santo de jeito nenhum, apesar de ele, na verdade, odiar esse trabalho no orfanato, ele é o presidente, ele toma conta de tudo, na verdade, ele dá ordem para as pessoas tomarem conta de tudo. E, enfim, a decisão de se a Ivy pode ou não ajudar o orfanato é dele. E aí, com essa desculpa, com esse argumento de que a Ivy quer ajudar esse orfanato específico, ela vai dar uma lição no santo, no Saint Albin, para que ele deixe que ela ajude o orfanato. Então, assim, para mim, o livro é bom, é legal, é gostosinho de ler, mas se você pensa no tanto de outros orfanatos que poderiam existir em Londres naquela época, a história é facilmente quebrada. Mas ok, vamos seguir
com o pensamento de que só existe aquele orfanato, né? Então, assim, dá pra perceber o sentimento conflitante que eu tenho com essa série específica por causa do argumento que funciona no primeiro livro, mas não funciona nos outros. Então, veja o terceiro livro. O terceiro livro é esse aqui, Como Salvar um Herói. E ele é exatamente o motivo, acho que, do meu ranço inteiro. Porque, assim, a terceira e última amiga é a Lucinda. E, assim, esse livro se passa depois dos outros 2 primeiros livros. Batendo na minha cabeça de novo. Então, assim, a Lucinda, ela já começa esse livro sabendo que para cumprir o acordo de dar uma lição em algum homem que ela fez com as amigas dar certo, ela vai precisar não, né? Ela é melhor que ela escolha um homem por quem ela se sinta interessada, já que as 2 amigas deram lições em 2 homens que acabaram casando com elas, né? Isso não é spoiler, tá? Isso acontece em todo romance de época. Então, esse é o começo, esse é o argumento principal do terceiro livro, né? A Lucinda, vendo as experiências anteriores das amigas, ela diz, eu tenho um acordo a cumprir, né? Que é dar uma lição em um homem, mas eu vou dar uma lição em um homem que eu queira casar com ele, né? Que seja atrativo aos meus olhos e aos meus objetivos. Só que aí eu tenho que dar um bracinho a torcer, talvez uns 3 dedos a torcer. Porque assim, a Lucinda, a personagem principal, começa com esse pensamento, né, de querer dar uma lição e consequentemente casar com um homem específico, mas o que acontece na realidade é outra coisa, né? É como se a Suzanne Enoch desfizesse o argumento principal dela. Mas não tanto, e é por isso que eu não dei o braço inteiro a torcer, né? Porque assim, a personagem principal, ela já está atenta a isso, né? Ela já está consciente da, não estratégia exatamente, mas o que aconteceu com as amigas dela no passado, né? Então ela mesma forma uma estratégia para conseguir o mesmo objetivo. O fato dela conseguir o objetivo por outros meios é que muda um pouco. Deu pra entender? Eu espero que vocês que já leram tenham me entendido. Talvez quem não leu o livro fique assim, o que diabos essa louca tá falando, né? Mas enfim, é diferente. Como eu disse, eu gostei mais do primeiro livro. É como os 3 livros pra mim são como uma escadinha. O primeiro é muito bom, o segundo é ok, e o terceiro tem algumas partes que eu gostei bastante e outras, a maioria do livro, verdade seja dita, eu não gostei tanto. O que aconteceu pra mim foi que, como eu disse, o primeiro livro, ele tá muito dentro do argumento principal, que a autora, né, bota aqui nesses 3 livros, né, já que existe uma história do passado, existe um sentimento que tá ali desde sempre, né, existe realmente uma vontade de vingança que vai mudar de uma hora para outra, ou não mudar, na verdade, né, vai dar espaço ao antigo sentimento, né, e as coisas vão dar certo no seu devido tempo. No segundo livro, o argumento já não funciona muito bem para mim. Por quê? Porque não existe sentimento nenhum, não existe história passada nenhuma, né, existe um objetivo que precisa ser alcançado e a protagonista vê, né, no acordo que fez com as amigas, um modo, né, de fazer com que o objetivo dela seja alcançado. Mas esse segundo livro, eu ainda gostei bastante dele, porque ele tem uma cena, assim, ele tem algumas cenas, na verdade, muito bizarras. São cenas que eu nunca tinha visto em romances de época. E, assim, se fosse na vida real, seria, assim, uma tragédia. Mas num livro, né, de ficção, né, num romance de época, chega a ser hilário. Então, pra mim, o segundo livro ainda funciona muito bem, né? Eu gosto dos personagens, eu gosto da lição que é dada no protagonista. Não é nada muito realista, né? Como eu disse, algumas cenas desse segundo livro realmente são bem bizarras, mas eu gostei do clima do livro. Já o terceiro livro, que foi o que eu menos gostei, foi o que tenta fazer algo totalmente diferente, né? Já que a protagonista do terceiro livro já sabe o que aconteceu com as amigas anteriormente e tenta fazer o acordo trabalhar para ela, né? Já que ela precisa se casar e precisa cumprir com o acordo feito com as amigas, ela vai tentar juntar o útil ao agradável.
né? Então ela já escolhe um homem para dar uma lição com o objetivo de se casar com ele. É interessante que a autora consiga reverter isso, né, fazendo com que ela encontre o seu verdadeiro pretendente. É interessante, mas assim, eu não me conectei com os personagens do terceiro livro tão bem quanto eu me conectei com os outros personagens. É até estranho falar isso, porque os personagens do terceiro livro, eles estão no segundo e no primeiro livro, mesmo que apenas um pouco, mas eles aparecem. A Lucinda é uma das melhores amigas da George e da Eve, então elas estão sempre juntas. O Robert, que é o protagonista do terceiro livro, ele é irmão do Tristan, do Visconde de Dare, que é o protagonista do primeiro livro. Então ele aparece, pelo menos um pouco que seja, né, no primeiro livro, pelo menos. Então eu achei estranho o fato de eu não me conectar tanto com ele, principalmente. E eu também não gostei muito da Lucinda nesse terceiro livro, porque ela faz tudo de caso pensado, sabe? Ela faz uma estratégia para conseguir o que ela quer, né? Não é uma coisa, não diria fácil, mas assim, entre aspas, inocente, como foi nos 2 primeiros livros, sabe? Então não foi algo que bateu comigo, eu não gostei muito. Apesar de ter algumas cenas interessantes, né? Tem uma parte, acho que mais pro final do livro, inclusive, que as 3 amigas se unem pra resolver uma coisinha, um problema que aconteceu e tal. Então elas têm que pegar um documento em um local oficial do governo sem serem vistas. Então isso é muito interessante, é bem engraçado também. E também é interessante um pouco o fato de o Robert, o protagonista do terceiro livro, ter ido pra guerra e ter vários traumas sobre isso, assim, tal. Mas o fato como a autora desenvolve isso para que ele consiga ter um relacionamento é assim, ó, de 8 a 80 em 4 segundos. É uma coisa bizarra de se ver, assim, como ele muda totalmente em 300 páginas, sabe? Lógico que não era o objetivo exatamente da autora falar sobre os traumas de guerra e tal, a fundo, mas foi algo que me incomodou, né? Esse desenvolvimento rápido demais de um homem que mal falava e mal saía do seu quarto, para um homem que tem um relacionamento saudável com uma mulher, né? Então, como eu falei, o Como Se Vingar de um Cretino é o primeiro livro da série e o meu preferido dela, né? Foi o que eu mais gostei. O segundo livro é o Como Encantar um Canalha, que também é bem bom, gostoso de ler. Gostei também. Mas eu tenho problemas com o terceiro livro, que é o Como Salvar um Herói. E pra mim foi uma boa experiência de leitura, nada, oh meu Deus, que incrível, mas uma boa experiência de leitura. Se você já leu essa série, ou pelo menos algum dos 3 livros, me conta aqui embaixo, contando a sua opinião, o que é que você achou. Eu vou gostar muito de conversar sobre essa leitura. Aproveita também para deixar seu like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Isso ajuda muito a divulgação do canal pelo YouTube, né? A entrega do YouTube também, né? Do conteúdo do canal inteiro. Me ajuda muito, muito obrigada por isso. Se você já é inscrito, muito obrigada pela sua companhia e aproveita para chamar outra pessoa que ainda não é inscrito para conhecer o canal e se inscrever também. Eu fico por aqui, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!